Saudações, queridos amigos e irmãos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal para que todos saibam. Estamos estudando a lição 2 da Escola Sabatina, que tem como título Sinais da Divindade. Convido você a orarmos juntos para iniciarmos os nossos estudos. Oremos. Santíssimo e poderoso Deus, com alegria, com gratidão no coração, te agradecemos pela força, Senhor, que Tu tens nos dado para resistir às provas, às dificuldades que temos enfrentado no nosso dia a dia. Que mais uma vez, hoje, o Teu Espírito Santo nos fortaleça, não apenas fisicamente, ó Deus, mas emocionalmente e principalmente no âmbito espiritual. Que possamos terminar esse dia vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar desta semana está em João capítulo 11, versos 25 e 26. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Hoje é segunda-feira, 7 de outubro, e o tema de hoje, este é verdadeiramente o profeta. Na lição de ontem, nós vimos que Jesus realizou aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para mais de 5.000 pessoas. A pergunta de hoje é: como o povo respondeu ao milagre e como Jesus usou isso para buscar ensinar quem ele é? Para responder essa pergunta, vamos ler João capítulo 6, versos 14, 15, 26 ao 36. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Retomando a leitura da lição, os judeus esperavam um Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. Duas dificuldades de uma guerra são alimentar as tropas e cuidar dos feridos e mortos. Com seus milagres, Jesus mostrou que era capaz de fazer ambas as coisas. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo, e não foi esse o propósito do seu milagre. O relato da multiplicação dos pães e peixes deu a oportunidade de ilustrar que Jesus é o pão da vida e que o próprio Deus havia descido do céu. Eu sou o pão da vida, disse ele. Quem vem a mim jamais terá fome. Essa é a primeira das 7 declarações de João que começam com as palavras eu sou. Em tais casos, essa expressão está ligada a algum predicado: o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, em que Deus se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Jesus é esse grande eu sou. Mas o povo ignorava tudo isso.
Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. O Desejado de Todas as Nações, páginas 301 e 302. Eles procuravam benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Essa é uma armadilha na qual podemos cair se não tomarmos cuidado. Deixe a sua resposta nos comentários. Como evitar ser capturados pelas coisas materiais em detrimento das espirituais? Vamos ouvir agora os comentários de Ellen White. Sentado na relva da planície, ao crepúsculo de uma tarde de primavera, o povo comeu do alimento que Cristo tinha provido. Poder algum humano poderia criar, de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas. E disseram uns aos outros: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pode satisfazer todo o desejo, pode derribar o poder dos odiados romanos, conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Em seu entusiasmo, o povo estava disposto a coroá-lo imediatamente rei. Veem que ele não faz nenhum esforço para atrair a atenção ou conquistar honras para si. Temem que não venha nunca a reclamar seus direitos ao trono de Davi. Consultando-se entre si, concordaram em apoderar-se dele por força e proclamá-lo rei de Israel. Jesus vê o que está em andamento e compreende, como eles não o podem fazer, o resultado desse movimento. Cristo ordena à multidão que se disperse, e tão incisiva é sua maneira que não ousam desobedecer-lhe. O porte firme de Jesus, porém, e suas breves e serenas palavras de ordem aquietam o tumulto, frustrando-lhes as intenções. Nele reconhecem poder superior a toda a autoridade terrena, e sem uma réplica submetem-se a ele. Maravilhosa Graça, 7 de fevereiro. Disse Jesus acerca das Escrituras do Antigo Testamento, e quanto mais é isto verdade, do Novo. São elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Se desejam se familiarizar com o Salvador, estudem as Santas Escrituras. Encham o coração todo com as palavras de Deus. Elas são a água viva a mitigar sua sede ardente. São o pão vivo do céu. Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos, e como ocorre na economia natural, assim também na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. A vida espiritual precisa ser mantida pela comunhão com Cristo por meio de sua palavra. A mente precisa se deter nela, o coração dela se encher. A palavra de Deus, entesourada no coração e santamente nutrida e obedecida por meio do poder da graça de Cristo, pode tornar a pessoa justa. Maravilhosa Graça, 8 de agosto. Jesus não satisfez a curiosidade deles. Disse tristemente: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não o buscavam por algum motivo digno, mas, como foram alimentados com os pães, ainda esperavam receber bênçãos temporais ao se unirem a ele.
O Senhor lhes ordenou: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Não busquem meramente benefícios materiais. Não seja prioridade de vocês buscar o necessário à manutenção da vida atual, mas busquem o alimento espiritual, isto é, a sabedoria que permanece para a vida eterna. Isso apenas o Filho de Deus pode dar, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Desejado de Todas as Nações, página 301. Muita coisa, não é? Louvado seja Deus por isso. Nossas vasilhas estão cada vez mais cheias do óleo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aguardo você amanhã para prosseguirmos no estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.